Provérbios capítulo 12. É de lá que nós vamos tirar nossa gotinha de hoje. Provérbios capítulo 12. Vamos ao verso 25. Vou falar de uma coisa que quase ninguém sente hoje. Vou falar só por falar, porque isso aqui no meio dessa multidão, se um ou dois sentirem, já é muito. Verso 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. É o que está escrito aí, sim ou não? Vamos ler, está aqui em cima de mim, ó. Vamos ler juntos. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Então, ansiedade. Quem sente ansiedade hoje? Quase ninguém sente isso. Né? 2 ou 3 aqui, no máximo, se confessam ansiosos. Quantos ansiosos confessos nós temos aqui? Estou te falando 2.000, 3.000 pessoas no mínimo. Pode sentar um pouquinho. Estado psíquico de apreensão ou medo devido à antecipação de uma situação desagradável ou mesmo perigosa, acompanhado de sintomas somáticos de tensão. Essa é a definição psíquica ou psicanalítica, médica, de ansiedade. Estado psíquico de apreensão ou medo devido à antecipação de uma situação desagradável ou mesmo perigosa, seguida ou acompanhado de sintomas somáticos de tensão. É como se define ansiedade, um estado psíquico de apreensão. Por que esse estado psíquico de apreensão, que se transforma quando somatizado em tensão, nos acomete tanto nesse tempo que a gente chama de hoje? Exatamente porque a gente não consegue viver só hoje. Ansiedade a gente podia resumir como impossibilidade ante ao desejo de viver o que não é agora. Isso sou eu que estou falando. Impossibilidade ante ao desejo de viver um tempo que não o agora. Como a gente não tem como, em hipótese alguma, viver o que não é agora, embora deseje muito, está lá na frente, a gente não consegue, então a gente está sempre diante da expectativa. Se for medo, ou alguma coisa que produza medo, porque pode gerar dor ou desconstruir, portanto perigosa, então a gente fica nessa, poxa, eu queria muito resolver isso, me antecipar a isso, mas eu não posso, eu não tenho como sair do agora. Porque eu não posso viver o que não é agora, embora deseje, não consigo, isso gera tensão. E a gente chama essa tensão de ansiedade. Você já me viu falar excesso de amanhã no presente. A ansiedade, ela assola a humanidade. Hoje eu acompanho um caso de uma ação de uma pessoa por ansiedade que ela me abateu demais. Eu falei, gente, como é que a gente pode chegar a esse estado de coisa? Não tem como compartilhar o que eu acompanhei hoje. Mas essa ansiedade que ela pode ser de duas perspectivas. A ansiedade, ela pode ser natural. Todo mundo tem ansiedade. É aquela ansiedade gostosa, né? Poxa, cheguei aqui nessa igreja nova. Poxa, eu estou ansioso por conhecer gente nova, por achar meu lugarzinho ali. E essa ansiedade de conhecer gente nova, de se adequar, de se sentir família, te faz apressar o negócio. Isso é natural. Você comprou tua casa nova, estou ansioso para sobrar um dinheirinho para poder montá-la toda. E caramba, aí você vai fazer mais serão para ganhar um dinheirinho a mais para poder. Essa ansiedade é gostosa. Você está gostando de alguém e você vai falar com ela hoje às 10 horas da noite. São 15 para as 8. Puxa, vou me preparar, vou tomar um banho legal, botar um perfuminho. Essa ansiedade é natural e é gostosa.
ela faz bem à vida, ela é saborosa. Mas tem a ansiedade patológica. A ansiedade patológica é aquela que altera o funcionamento saudável da vida em várias vertentes. Ela altera o funcionamento. Ela degringola a nossa autogestão. Ela nos incapacita, porque nos sequestra para lá de viver o cá. E cá nós temos muita coisa para fazer, nós temos uma vida para viver, nós temos problemas para resolver. Só que você é sequestrado por um outro tempo, embora aqui, geograficamente e fisicamente, e você acaba não funcionando aqui. O chefe chega e fala assim, pô, brother, você não está produzindo. A mulher diz, pô, você não está produzindo. O marido diz, pô, o que está acontecendo? Você não está produzindo. Você perde o controle de si, você perde a capacidade de gerir a própria vida, porque você está no outro tempo. Então você vive esse antagonismo existencial. O teu ser está num lugar, o teu corpo está no outro. Nunca que portanto, o ansioso pode conseguir plenitude. Por mais que Deus visite agora esse lugar e desça com poder e glória, e nos encha com a sua unção, se você é ansioso, está em outro lugar, você não experimenta isso. Porque Deus só trabalha no agora. A ansiedade é um problema grave. Dela advém um monte de problemas que você já ouviu falar, é problema psicossomático. Portanto, ele é uma realidade da psique, mas ele frutifica no soma, que é o corpo. Então, você vai no médico, você está cheio de mancha branca no corpo, você está com queda de cabelo, você está engordando, você está emagrecendo demais, bulimia, anorexia, você tem insônia, você começa a roncar, você começa a ter um monte de sintomas no corpo, você vai no médico, faz todos os exames, mas você não tem nada você. Tudo psicológico. Quase sempre a ansiedade que faz isso. A ansiedade, ela tem a capacidade de gerar doenças em todas as áreas da existência humana. Corpo, alma e espírito. Então a ansiedade faz mal. Por isso que o texto está dizendo que a ansiedade no coração do homem faz o quê? Lembra? Abate o quê? O homem. Né? No coração, o abate. Abater é impossibilitar. É nocauteá-lo. É dar no queixo. Na ponta do queixo não tem ninguém que aguenta. É como tirar essa tomada da parede, o cara apaga. A ansiedade o abate. Então, fala de um estado da alma e da psique, portanto, um estado psíquico, que de dentro para fora me assola, de modo que nenhum inimigo que haja do lado de fora, seja humano, espiritual, seja funcional, precisa se preocupar comigo, porque em mim eu já tenho o meu pior inimigo. Na minha concepção, acho que de cada 9 doentes que a gente se encontra hoje na vida, se o problema não é de ordem biológica mesmo, é somático, acho que de cada 10 doentes, 9 são acometidos por tal doença, independente de qual seja, por causa de ansiedade. Essa incapacidade de a gente deixar o amanhã no amanhã. De a gente não se deixar contaminar. Isso é muito difícil, mas não é impossível. Por que a Bíblia diz que a gente deve lançar sobre ele toda a nossa ansiedade? Porque ele sabe o quanto que a ansiedade pode matar a gente sem que ninguém ou coisa alguma nos dê um murro. Eu posso estar numa ilha só. Se a ansiedade me pega, eu me mato. Eu me torno assassino de mim. Eu me abato. Então, de quando em vez, como hoje eu vejo pessoas sucumbindo diante das adversidades da vida, aí essas pessoas dizem assim, essa adversidade me derrubou. Não foi a adversidade. Certamente, alguns de vocês estão lutando contra algum problema na vida e não estão conseguindo vencer esse problema, não porque esse problema seja maior do que vocês, mas porque, de repente, não seja esse contra o que você luta o verdadeiro problema. Talvez o problema esteja dentro. A gente pode estar lutando contra o inimigo, que é inimigo, mas talvez não seja este a origem do mal que me abate. Porque a ansiedade tem esse poder de abater, de me nocautear de dentro para fora. Em outra palavra, o salmista diz que
a ansiedade consome os ossos. Por que o texto diz consome os ossos? Bom, se você for lá no Jardim da Saudade agora, e alguém está fazendo exumação de um corpo, portanto está lá enterrado há no mínimo 3 anos. No Brasil, a lei diz que você pode ser exumado depois de 3 anos, mas no Brasil, com 3 meses, ninguém exuma. Mas vamos imaginar que cumpriu os 3 anos. Quando vai fazer exumação, ou seja, tirar aquele corpo daquele lugar para botar um outro corpo, quando se exuma, o que se tira daquele buraco? Me digam vocês. Os ossos, porque os ossos não se consomem. A carne vai em meses, mas os ossos ficam por milhares de anos. Os ossos é a parte do corpo que se consome por último. Aí o texto diz lá no Salmo que a ansiedade no coração do homem consome-lhe os ossos. Ou seja, a ansiedade antecipa o estado de putrefação. Ou seja, cronologicamente diminui o tempo da nossa própria destruição. O osso que ficaria por último, chega rapidinho, porque a ansiedade tem esse poder de nos abater por dentro. Então, a ansiedade não é uma brincadeira. E nós vivemos numa geração de gente ansiosa. É impressionante. É assustador. Agora, de qual ansiedade o texto fala? Fala dessa patológica. Ela está numa área, no coração do homem, mas ela bate o homem todo. Ela se aloja só aqui num cantinho do meu corpo. Isso é figurado, tudo é no cérebro, o corpo só bombeia sangue para o coração. Está numa areazinha do corpo, mas é o homem inteiro. Tudo que é no homem é abatido por aquela areazinha que foi acometida por ansiedade. A ansiedade é um negócio sério demais. Bom, não há novidade disso, todo mundo sabe disso, estou falando bobagem. Agora, o que é mais importante nesse texto? O texto diz como vencê-la. Ou uma das formas que nós podemos usar para vencê-la. Entre muitas coisas, o que a gente pode usar para vencê-la? O texto diz assim, a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Como quem diz, uma boa palavra pode curá-lo. Boa palavra, deixe-me chamar a atenção de vocês. Boa palavra. Não é uma palavra, é uma boa palavra. Vimos o dano que a ansiedade pode produzir, e tem produzido. E por que tanta gente não consegue vencê-la? Porque nós vivemos num deserto de boas palavras. Palavras aos montes. Abre aí tua rede social, que vai ter palavra produzida assim, aos bilhões e bilhões por minuto. Mas a boa palavra, nós vivemos em deserto de boas palavras. Então, esse texto, como diz que é uma boa palavra, portanto, vem de terceiro, ele fala de relacionamentos, ele fala de conversa, né? Então, mas ele está dizendo, uma vez que é conversa, a ansiedade não é curada por ter alguém com quem conversar, não. É ter alguém que tem alguma coisa para dizer. Alguém que tenha uma boa conversa. Então ele está dizendo assim, a ansiedade pode ser minimizada, vencida em bons relacionamentos. O que são bons relacionamentos? Relacionamentos que não sejam só de blá, 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 conversa fiada, passatempo. Mas de gente que tem o que dizer, porque a boa palavra do que tem alguma coisa para dizer pode me sarar. Boa palavra. Eu disse para alguém hoje, o problema é que hoje nós valorizamos demais conversa fiada. Nós valorizamos demais palavras pífias. Nós valorizamos demais o que mata o semelhante, a sua imagem, a sua honra. O que a gente vê produzido é só palavra de morte. O que a gente vê é só palavra de ódio, palavra de desrespeito, palavra de desapreço, palavras que mais adoecem do que curam. É impressionante como nós produzimos palavras de morte. Nesse dia, nesses tempos de crise política, eu fico impressionado com a capacidade que muitos de vocês têm de rogar maldição sobre as pessoas, sobre a sua presidente, sobre o seu prefeito, sobre o seu governador, sobre o cara que discordou de você, chamar de anta, maldita, vaca, vagabunda e coisas piores. E eu fico pensando, de onde um crente tira essas palavras? Bom,
Um crente não tem de onde tirar essas palavras. Se tira essas palavras, não é crente. A fonte de um crente não produz esse tipo de coisa. E quando produz, há o arrependimento e o retorno. Por que nós temos uma avalanche, uma epidemia, uma endemia de ansiedade que tem transportado pessoas por um tempo que não existe, portanto, incapacitando para gerir o tempo que ele tem, para gerir a própria vida? Porque a produção e o consumo de palavras malditas é sem precedentes nesse tempo. Eu faço coro a Humberto Eco, que morreu há bem pouco tempo atrás, já o citei aqui uma vez. Ele disse que um dos piores danos que a internet produziu na pós-modernidade foi dar voz a idiota. Enquanto o idiota não tem voz, ele está ali no cantinho. Então ele é um assassino de si mesmo. Ele se mata ali e não influencia. Agora, quando a gente dá voz para idiota, então o idiotismo graça entre nós. E o idiotismo pega-se, uma doença contagiosa. O que a gente ouve, a gente reproduz. Então nós vivemos no meio de palavras malditas, depreciativas, desrespeitosas, malignas, desconstrutivas. E essas palavras, meus irmãos, acreditem, vão colando na alma de vocês. Essas palavras vão reconstruindo um invólucro em volta da alma, qual um mosaico. O mosaico não é construído por vários pedacinhos de azulejos até que se torne uma coisa bonita. Pois é, só que essa palavra maldita, dentro da qual nós existimos, produzimos e ouvimos, reproduzimos, isso vai criando um invólucro maldito, qual um mosaico maldito em torno da nossa alma. Daqui a pouco nossa alma está presa naquela desgraça. E a gente está com essa angústia do tamanho do universo, a gente não sabe nem de onde vem essa angústia. Se a boa palavra cura, a má palavra adoece. Então, se o que você é tentado a produzir é palavra maligna, qual é a luta que você tem que lutar na tua vida? Buscar capacidade para viver silêncio. Você não consegue abençoar, fique quieto. Vença a tua vontade de chamar a mais velha de vaca. Vença a tua vontade de mandar alguém para aquele lugar porque te aborreceu. Vença a tentação de produzir uma palavra maligna sobre quem quer que seja, porque esse alguém contra quem tu lança a palavra maldita é alguém também por quem Jesus de Nazaré morreu. É alguém que Jesus ama tanto quanto ama você. Se você está aqui, é ansioso e se vê adoecendo, talvez a doença que te aprisiona nessa ansiedade são palavras. Agora, a forma de curar essa palavra, através de palavra, mas boa palavra. Palavras me libertam, palavras me escravizam, palavras me curam e me matam. Por isso, a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder do quê? Da língua. Vida e morte. Disse isso para alguém hoje. Esse alguém me diz assim: pastor, isso é verdade. Acho que eu virei uma fonte de maldição, virei uma fonte de palavras malignas. Acho que o tempo e as dores me azedaram tanto que de mim só saía morte, depreciação, palavrão, malignidade. Essa pessoa me disse: Ney, às vezes eu não me reconheço, eu não sou assim, eu não fui assim sempre. E eu falei: tudo que sai da boca volta e contamina o homem. Isso positiva e negativamente. Então, o texto está dizendo, se a palavra é boa, que vem de lá de um amigo, de um bom companheiro, de um bom relacionamento, de um bom namorado, de uma boa esposa, se essa palavra que vem de lá entra em mim e me cura, como também a palavra boa que sai de mim me enriquece. A boa palavra. Portanto, a impressão que eu tenho é que para essa geração não há cura não. A ansiedade vai assolar. A ansiedade qual um gigante vai esmagar essa geração com uma impiedade tão grande porque encontra na própria geração uma força para esmagá-la. O meu inimigo encontra em mim um alimento que o fortalece para me matar. Enquanto eu luto contra ele para vencê-lo,
ao lutar usando suas armas, ele se fortalece e me esmaga. A ansiedade é retroalimentada pela palavra. Foi Nietzsche quem disse, tem bem pouco tempo atrás, odeio quem me rouba a solidão sem em troca me oferecer verdadeira companhia. Odeio quem me rouba a solidão sem em troca me oferecer verdadeira companhia. Do que ele está falando? A companhia é a palavra que dá origem a companheiro. Companheiro é uma palavra composta, companis. Companheiro é quem compartilha o pão. A gente compartilha o pão sentado à mesa. Companheirismo, portanto, pressupõe diálogo, conversa, troca de palavra. No companheiro trocamos boas palavras, porque se eu compartilho o pão, é íntimo, porque eu estou compartilhando esse pão, essência. Eu não estou compartilhando Coca-Cola, que não é prioridade, é luxo. O pão é necessidade. Então, quando diz companis, compartilhar pão, compartilhar o essencial. E a gente só compartilha a essência, o essencial com amigo. Com amigo nós compartilhamos as melhores palavras, nos retroalimentamos e nos curamos. E ele está dizendo, se você se achega a mim, diria Nietzsche, para me roubar de mim, porque tem prazer em mim mesmo, me dê algo em troca, companhia que me alimente, que me dê palavras boas e que me sarem. Então, para a gente terminar nossa gotinha, se o que me cura ansioso é a palavra, 3 conselhos: valorize as fontes de boas palavras que você tem na sua vida. Onde você se alimenta de palavra, valorize esse lugar. Em quem você se alimenta de palavra, valorize essa pessoa. Você tem um amigo, irmão, que toda vez que você senta com ele, vem uma palavra de bênção. Olha, abençoa esse camarada aí, como presente para ele amanhã. Brother, ontem eu vi uma coisa que eu quero vir aqui, ó, te dei um presente. Mas por quê, brother? É meu aniversário. Porque você é cura na minha vida. Você está entendendo essa palavra mesmo ou não? É fonte, abençoa essa pessoa. Porque as relações hoje são tóxicas, só fazem mal. Valorize as tuas fontes de palavra. Segundo, aprimore a sua capacidade de ouvir. Se você tem dificuldade de ouvir, de ficar quietinho ouvindo, mesmo que a palavra seja faca, aprimore a tua capacidade de ouvir. Porque vivemos assolados pela ansiedade, isso vai superabundar entre nós. Salvar-se-á quem desenvolver a capacidade de escuta. A fé vem pelo ouvir. E a Bíblia diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Então a fé é gerada na fonte de alguém que ministra a palavra em mim. Pode ser num culto como esse, pode ser sentado à mesa, pode ser trabalhando, pode ser indo para o trabalho junto. A minha fé é alimentada pela palavra que eu ouço. Então o outro me alimenta a fé. É com a fé que me foi ministrada que eu venço o mundo, independente dos inimigos que nele encontro. Então, aprimore a sua capacidade de ouvir. Terceiro, vença a sua obsessão em falar. Porque quanto mais se fala, mais besteira se produz. Quanto mais besteira se produz, mais veneno se toma. Então, acho que nesse tempo de produção de tantas palavras que não são boas, para quem não tem muitas palavras boas para produzir, o silêncio é um bom negócio. A ansiedade abate o coração do homem, mas uma boa palavra o alegra. Que vem a ansiedade. E a ansiedade é a marca dessa geração. E é um estado psíquico de apreensão. Portanto, ela pode se tornar patológica e adoecedora, produzir todo tipo de enfermidade. Então, meu irmão, valoriza a palavra. Valoriza a escuta e valoriza o silêncio. 3 remédios que vão ser raros e salvadores no tempo dessa pós-doente modernidade que tem assolado as almas dos homens, roubando-lhes a alegria e o privilégio de viver. Que Deus te abençoe com fonte de palavra boa, com a capacidade de escuta e com o poder de produzir silêncio. Vamos aplaudi-lo. Deus abençoe você. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor.
Essa é a hora de quebrar o silêncio e agradecer ao Senhor. Essa é a hora de produzir boas palavras a Ele. Porque Ele diz, eu crio o fruto dos lábios. Aleluia. Ó Deus, muito obrigado. Tua palavra é linda. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Tua palavra é luz para os nossos caminhos, Deus. Tua palavra é pão para a alma. Tua palavra, ó Deus, é escudo e broquel. Tua palavra é a Tua palavra e a Tua palavra é vida. Deus, nós queremos te dizer aqui deste lugar, nós amamos a Tua palavra. Temos prazer nela, é ela que nos traz aqui. Mais do que vir te pedir alguma coisa, viemos ouvir alguma coisa de Ti. E nós te pedimos, dá-nos escuta espiritual, Deus. Abençoa a nossa capacidade de ouvir. Que nós sejamos, ó Deus, como diz a Tua palavra, tardios em falar, mas prontos em ouvir, porque a boa palavra alegra a alma, cura a ansiedade, vence os problemas somáticos. Tu sabes, ó Deus, quantos aqui necessitam demais do poder de praticar essa palavra. Quantos aqui carecem, ó Deus, como um milagre, poder para vencer a ansiedade. Tu sabes quantos estão, ó Deus, morrendo por causa da ansiedade que lhes assola. Que essa noite, ó Deus, essa boa palavra possa produzir cura no nome de Jesus. Nós vamos produzir agora, ó Deus, palavras de louvor. Nós vamos produzir, ó Deus, músicas de adoração. Nós vamos, ó Deus, permitir que o nosso coração seja uma fonte de louvor a Ti. E nós pedimos, assenta-te sobre os louvores de Betânia nessa noite. E recebe a honra e a glória e o louvor, nossa gratidão, nossa adoração. Ofertamos ao Senhor do fundo do ser, no nome de Jesus. Amém e aleluia. Aplauda Ele e adore-o com todo o coração.